Você já percebeu que homens e mulheres não enxergam a cidade da mesma forma? Eu sou a Lu, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC, e aqui eu explico como a arquitetura impacta a vida das pessoas. A forma como a gente projeta os espaços das cidades impacta completamente o comportamento das pessoas. Mas às vezes essa diferença de comportamento pode parecer invisível. Hoje a gente vai ver aqui que a arquitetura ela não é só estética. Ela influencia no modo que a gente se sente, que a gente se comporta e até mesmo no lugar que a gente escolhe andar e passar na cidade. E esse estudo aqui mostra isso de um jeito muito claro. Homens e mulheres enxergam o espaço urbano, a cidade, de um jeito totalmente diferente. Então, o que eu vou mostrar aqui não é simplesmente uma opinião, é um estudo que traz alguns dados que comprovam isso. Então, esse estudo mostrou algo muito interessante. Quando se está andando nos espaços públicos, seja uma rua, uma praça, um parque, dentro de um campus universitário, os homens tendem a focar no trajeto, enquanto que as mulheres observam tudo ao seu redor. E o mais curioso é que esse estudo ele não compara cidades diferentes, então foram observados os mesmos lugares, as mesmas imagens, e mesmo assim a percepção que cada pessoa tem do espaço é completamente diferente. As imagens mostradas no estudo são de 4 universidades localizadas na mesma região dos Estados Unidos. 571 pessoas participaram. Foram mostradas para essas pessoas imagens de caminhos do campus, alguns percursos. E quando elas olhavam essas imagens, elas teriam que clicar no que mais chamava a atenção. Como, por exemplo, essas primeiras imagens que estão na esquerda. E basicamente foram analisadas 2 variáveis: imagens de dia e de noite, e imagens que têm fácil rota de fuga e não têm uma fácil rota de fuga. E, no caso, o que está em vermelho nessas imagens é o que mais chamou a atenção em cada um dos caminhos. E assim, esse estudo dividiu, então, as respostas das mulheres e a resposta dos homens. E foram comparando os resultados de cada uma dessas imagens. Então, qual foi a principal descoberta desse estudo? Os homens focam no caminho, as mulheres focam no que está ao redor. Enquanto homens focam para onde vão, as mulheres olham para tudo que pode acontecer. E isso a gente observa claramente nessas imagens. Então, analisando as imagens dos homens, percebam que os pontos em vermelho estão localizados bem na parte central, o que é muito diferente de onde as mulheres olham. Percebam que sempre tem esse mapeamento do que está ao redor na imagem e muito menos na área central. Na parte central, praticamente não tem o olhar da mulher. E isso revela muita coisa. As mulheres, elas observam lugares escuros, possíveis esconderijos, onde tem vegetação, ou seja, as mulheres estão o tempo inteiro avaliando e mapeando o ambiente por onde elas estão passando. O que isso significa? Que as mulheres, quando estão andando por algum lugar, na rua, elas estão o tempo inteiro analisando o espaço e mapeando tudo que está ao redor. Então, uma visão muito mais abrangente do que o homem, que olha praticamente em linha reta. Aqui outras imagens que também foram utilizadas nesse estudo. Então, até mesmo num cenário de dia, essa observação mais panorâmica das mulheres e mais focada dos homens acontece. E o estudo mostra que isso fica mais evidente no cenário quando é de noite e quando o lugar ele não tem possibilidade de fuga. Vocês conseguem perceber que isso não é totalmente por acaso. Essa forma de perceber a cidade pelas mulheres está diretamente ligada ao medo da violência e à insegurança de se andar pela cidade. Isso está relacionado com um conjunto de fatores. Claro que aqui tem um ponto importante, isso não é só a infraestrutura. A iluminação, a visibilidade podem melhorar essa situação, mas essa percepção de risco está muito relacionada também a questões sociais e culturais que vão muito além do espaço urbano e da cidade. Preciso que se tenha uma série de ações para que esse tipo de cenário mude. Então, percebo como a arquitetura, ela influencia totalmente no comportamento que a gente tem dentro da cidade. Foi evidenciado por esse estudo que também mostrou que as mulheres, elas evitam andar por certos caminhos, então elas mudam a rota dependendo desse mapeamento que se faz. Também elas criam um mapa mental do percurso que ela vai
fazer para evitar passar por determinados lugares. Isso está muito atrelado com as próprias experiências pessoais, ou então de conversar com outras pessoas, ouvir alguns relatos, notícias. É só parar para pensar como você anda pela cidade. Eu acredito que se você for mulher, você vai se identificar claramente com esse estudo. Bom, para mim isso é muito claro, que a gente realmente acaba fazendo isso e às vezes também acaba deixando de fazer tantas atividades, de aproveitar realmente a cidade, os espaços públicos, por esse tipo de situação, por causa de medo e de insegurança. Então, principalmente de manhã, muito cedo, antes de ter mais pessoas nas ruas, também de noite. Às vezes acaba deixando de caminhar, de correr, de andar de bicicleta, ou então de fazer algum percurso, ver o sol nascer, ir até certos lugares. E é uma forma da gente tentar se proteger mesmo. Eu falo por mim, porque eu já deixei de fazer algumas coisas, e dependendo do lugar que você mora, isso pode ser ainda mais forte. Tá sempre olhando para trás, tá sempre vigilante. E isso também é algo que nos causa muito estresse. Às vezes, quando a gente tá falando de uma atividade de lazer, que você pode optar não ir por se proteger, muitas mulheres não conseguem ter essa escolha, porque elas precisam trabalhar de noite, estudar de noite. Nosso corpo fica em alerta, fica vigilante e acaba impactando no nosso bem-estar. E é muito diferente se você observar um homem andando na rua, provavelmente ele vai estar ou de fone de ouvido, viajando, ou então nem prestando atenção do que está acontecendo ao seu redor, enquanto que nós mulheres estamos sempre nesse estado de atenção. Isso também restringe e reduz muito a vivência das mulheres na cidade, no espaço público, na rua, na praça, no parque. E esses lugares deveriam ser espaços para a gente se sentir segura. No fim, isso mostra para nós que a arquitetura ela não é neutra. Vocês também conseguem perceber isso? Ela influencia no comportamento, na sensação de segurança e até mesmo em sentir liberdade de andar pela cidade. E falando agora do planejamento urbano das cidades, das políticas públicas, se a gente ignora isso, esse tipo de situação, a gente ignora também o bem-estar das pessoas que estão ali, que moram ali. A gente acaba projetando espaços que não são iguais para todas as pessoas. Bom, esse estudo, por fim, ele mostra algo essencial, que a cidade ela não é vivida da mesma forma por todas as pessoas. E se nós queremos cidades mais justas, é preciso levar isso em consideração. É isso, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, qual é a experiência de vocês andando pela cidade. E as mulheres também, quero saber se vocês já deixaram de fazer alguma coisa ou deixam de fazer algo por causa dessa sensação de medo e de insegurança. Lembra de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.